Mas, por outro lado, o sistema tem que ser ágil, porque ao perceber que nós estamos tendo reiteradas demandas de um determinado medicamento ou de um determinado procedimento, isso pode ser um apontamento de que evidências científicas estão trazendo essa inovação para o sistema de saúde. E aí você tocou em um assunto, Raquel, que a gente já falou em outra aula, que há caminhos administrativos para fazer a requisição dessa terapia ou desse medicamento, né? Uma evolução que a gente percebe clara hoje em relação à atividade do poder público é reconhecer que é muito menos restritivo e, portanto, mais positivo que a própria estrutura administrativa do Estado se aperceba de eventuais vácuos que existam nas normatizações vigentes a propósito de serviços a serem prestados pelas unidades de saúde, medicamentos a serem fornecidos. Não é que a normatização ela seja de cara, a princípio, integralmente insuficiente, muito antes pelo contrário. Hoje, pelo decreto de 2011, a gente tem que renovar as RENASES a cada 2 anos. Existe uma competência suplementar dos estados, dos municípios, do Distrito Federal para, na eventualidade de um vácuo no tocante à prestação de um serviço de saúde ou de fornecimento de um medicamento que seja necessário para um paciente, comprovada a ineficácia do que é disponibilizado atualmente pela estrutura do Estado, comprovada a impropriedade daquilo no caso daquele paciente, é possível que se tenha uma atividade complementar por parte, por exemplo, do Estado de Minas Gerais ou, por exemplo, do município de Belo Horizonte. Para isso, é preciso que se reconheça a viabilidade de 2 caminhos. Um caminho é uma normatização complementar que supra eventual falta da atual vigente normatização federal da matéria. A outra saída é, num caso concreto, a gente ter uma atividade administrativa que satisfaça a necessidade do cidadão. Eu costumo dizer que pulverizar em decisões individualizadas, decisões administrativas, não é uma boa alternativa de gestão de algo como o sistema de saúde, seja em relação a medicamentos, seja em relação à saúde. A obviedade, tudo começa através de pedidos individuais. Como é que você forma, por exemplo, a identificação, como o doutor Francisco bem disse, de que um indicativo de que falta algo na atividade programada do Estado? Através da identificação que se dá por meio de pedidos individuais. Mas a partir do momento em que há uma reiteração, manter na esfera administrativa decisões individualizadas positivas, sem dúvida não é a melhor saída, porque na verdade você está aumentando em progressões geométricas o risco de judicialização, o risco de insatisfação de determinado cidadão que não chega a fazer o pedido administrativo, você cria um problema de saúde para a população. Então, um dos pontos que é preciso organizar é uma forma sistematizada administrativa de não tornar necessário sequer o acesso individualizado massivo ao judiciário no tocante a insuficiências do sistema de saúde e que o próprio Estado estabeleça em um procedimento o modo de captar quais são os buracos atualmente existentes. E todos nós sabemos que sempre haverá insuficiência. Num país com as dificuldades de gestão que nós temos, num país com identificação de procedimentos fraudulentos que não são tão raros como gostaríamos que fosse, num país com a complexidade sistêmica como a nossa, em que a gente tem uma competência como a de saúde distribuída em todos os níveis da federação, administração direta, administração indireta, a necessidade de estabelecimento de convênios, aí tem comissão bipartite, comissão tripartite, pactos estabelecidos, a articulação por parte do Estado, haverá buracos, tanto pelas dificuldades operacionais técnicas da realidade, quanto pela inviabilidade de se conceber abstratamente algo que satisfaça as necessidades de todo mundo. O que nós precisamos? Nós precisamos ter procedimentos na própria estrutura administrativa do Estado que permitam, de um modo mais rápido, responder àquilo que se mostra como insuficiente para a população. E para isso é preciso a gente pensar em núcleos técnicos que possam vir a elaborar, que eu acredito que vai ser um dos tópicos que a gente ainda vai tratar deles. Bom, agora vamos falar sobre urgência e emergência. Como que é a administração dessa demanda? Bom, a urgência e emergência tem sido uma das redes específicas priorizadas, tanto pelo governo federal quanto pelo Estado de Minas Gerais. Em função disso e da dinâmica específica que um procedimento de urgência e emergência tem, nós temos trabalhado na perspectiva de reduzir o tempo de resposta do sistema para uma determinada demanda que surge no âmbito da urgência e emergência.
Então, diferente de todo aquele processo que eu vim exemplificando, onde a porta de entrada, num caso, né, de uma condição crônica, em geral, é a atenção primária, né? No caso da urgência e emergência, o tempo é um fator-chave e a gente tem que fazer esse cidadão acessar o sistema, independente da forma, né, o mais breve possível. Nesse ponto, a organização do atendimento via SAMU tem sido um facilitador ao longo dos anos. A gente tem feito uma discussão muito interessante dentro do Estado, uma discussão que ainda não está pacificada, sobre o funcionamento do processo de regulação da urgência e emergência, quer dizer, até então o SUSFAS continua sendo, né, o sistema regulador, através das centrais de regulação, dos procedimentos de urgência, mas nós temos que lembrar que ele fica muito limitado em função desse ajuste de oferta e demanda. Então a gente começa a enxergar o próprio SAMU, por exemplo, como uma ferramenta reguladora da urgência, na medida que ele trabalha com o conceito de vaga zero, né? Então ele chega e a pessoa tem acesso àquele serviço, né? Em outras palavras, a gente passa por constantes evoluções na organização do processo de urgência e emergência. Hoje, no estado de Minas Gerais, prevalece o acesso a procedimentos de urgência via central de regulação, mas com facilitadores como o SAMU, que eu já coloquei. As redes de urgência e emergência vêm sendo implantadas no estado por macro-região, né? E precisa ser assim, porque essa rede ela carece de alguns pontos de grande complexidade tecnológica, que sejam capazes de atender a maior complexidade tecnológica. Ao estruturar essa rede, nós temos feito uma discussão onde a gente seleciona quais são esses pontos dentro da rede e transparece isso naquela região de saúde, de tal maneira que, naquele desafio de articular município com município, né, a atenção básica de um município de pequeno porte sabe que determinada condição ela vai precisar de acessar o hospital X do município Y de maior porte. E como um algoritmo para assegurar a comunicação entre esses pontos, ao longo de todo esse sistema que é implantado numa região, nós fizemos uma opção aqui em Minas Gerais, que também foi pioneira e pautou, inclusive o privado, né, da adoção do protocolo de Manchester, que é um dos algoritmos usados internacionalmente para poder fazer classificação de risco e assegurar que não prevaleça aquele conceito antigo que existia, que era, chegamos os dois na fila, você chegou primeiro com uma dor de calcanhar e eu com um problema sério de cabeça, você vai na frente porque chegou primeiro. Né? Com o protocolo de Manchester, a gente começa a identificar realmente qual o grau de risco daquele cidadão e prioriza aqueles que têm realmente maior risco, fazendo inclusive com que alguns que eventualmente tenham vazado a dinâmica normal do sistema nas chamadas condições crônicas, ou no caso de um procedimento que é menos urgente ou emergente, que ele retorne à atenção primária e faça um fluxo normal dentro do sistema. Pois é, esse intermediário aí, ele não é atenção básica, ele não é urgência e emergência, são cirurgias eletivas, qual que é o caminho? Bom, vamos lá, 2 pontos, né? Primeiro, existe um intermediário aí que não necessariamente vai acessar uma cirurgia eletiva, né? Pode ser que necessite de uma consulta, etc. E ele depende muito do fortalecimento da atenção primária, né? Nós estamos falando de toda uma organização do sistema que envolve uma mudança de dinâmica do funcionamento do sistema, que envolve uma mudança de postura do sistema e até mesmo do cidadão. Nós temos que lembrar disso, né? Nós estamos falando, por exemplo, de um sistema que, até por todo aquele processo que eu disse anteriormente, ele foi sendo muito pronto em responder demandas, nem sempre tão pronto assim, né? Às vezes com algumas lacunas, né? Mas pouco proativo. Então, de novo, muito desse meio termo que você colocou agora na pergunta, tá por quê? Por uma situação que poderia ter sido identificada lá atrás, que a equipe de saúde da família poderia captar, que o cidadão poderia, no início de um problema, estar recorrendo a uma unidade básica de saúde e um procedimento eletivo, até por conceito, pode e deve ser programado. Agora perceba, se o cidadão chega tardiamente, isso já pode ser ainda um procedimento eletivo que está no limiar de se tornar emergência. Né? Então, esse conceito que a gente precisa ter e entender que uma mudança de paradigma dessa não se faz da noite para o dia e se faz com conscientização de todos os atores, inclusive do próprio cidadão. O cidadão tem um papel fundamental nisso, ao cuidar de sua própria saúde, ao fazer acompanhamentos periódicos, ao tentar mudar essa dinâmica onde ele só recorre ao sistema quando é tarde demais.
Agora, sobre o funcionamento, né, dos procedimentos eletivos, o acesso a esses procedimentos, às cirurgias eletivas, essa dinâmica de regulação hoje não está centralizada no Estado. É bom deixar claro que o SUSFácil hoje, ele trabalha de forma predominante com a regulação da urgência-emergência, né? Então, como também no caso dos procedimentos eletivos, existe essa dinâmica de município acessar município, né? Não se esgota muitas vezes a demanda num município, eu gosto de repetir esse dado, 80% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes em Minas, né? No Brasil são 70%, Bahia e São Paulo, que são os dois próximos estados na quantidade de municípios, são 60% de municípios. Então, o nosso desafio em Minas é maior. É bom deixar isso claro, né? Então, essa dinâmica tem que ser construída. Existe hoje, o grosso do financiamento para o acesso a esses procedimentos eletivos se dá via programação pactuada integrada, que é um processo de planejamento, né? Onde os municípios deveriam ter a capacidade de conseguir, através de parâmetros técnicos, estimar o quanto eles vão precisar de acessar em cada um dos hospitais de referência dentro da rede, de outros municípios, para poder programar essa atenção. Acho que um ponto que eu estou tentando enfatizar nessa fala os procedimentos, cirurgia, eletivos, são de natureza programada e devem ser. São assim em qualquer sistema do mundo. No NHS, né, no sistema do Reino Unido, são assim também. Existe fila de espera, existe programação para procedimentos eletivos. Isso é parte do processo de organização do sistema. O que nós precisamos fazer é que uma pessoa nunca fique tempo demais na fila, a tal ponto que aquele procedimento que outrora era eletivo se torne uma complicação e essa pessoa tenha danos à sua saúde. Esse é o desafio que a gente tem trabalhado. O agendamento desses procedimentos é através da atenção básica? Existe uma regulação municipal, né, que geralmente vai se comunicar com esse ponto de referência, assegurando esse acesso. O sistema mais evoluído, empoderando a atenção primária, pediria para que esse agendamento ocorresse a partir da atenção primária. Existem locais no mundo onde isso já funciona, né? Na Alemanha, por exemplo, existe a figura do gatekeeper, que proporciona esse acesso direto da atenção primária. No Brasil isso ainda é muito raro, né? Mas geralmente o que nós vamos encontrar na prática? Vamos ter uma central de regulação municipal, o cidadão vai estar entrando pela atenção primária, ou essa atenção primária vai fazer a comunicação com a central de regulação municipal, ou até mesmo vai orientar o cidadão a ir lá com uma ficha, né, com algum protocolo para o agendamento, e a partir daquela central de regulação municipal é feito o contato e agendamento para que o procedimento eletivo ocorra. Agora vamos falar sobre a judicialização. Como ela tem acontecido aqui no estado de Minas Gerais, e o que ela tem transformado a realidade da saúde? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né? Eu tenho acompanhado, pelo meu tempo de atuação no Estado, 10 anos na Secretaria, o chamado boom desse processo, né? Mas, particularmente, eu vejo que algumas iniciativas que a gente vem construindo ao longo dos tempos, como essa, né? São iniciativas que reduzem o impacto da judicialização. Eu sou daqueles que acreditam que poderia ser muito maior esse impacto hoje, se a gente já não tivesse começado a construir alguma coisa e não tivesse iniciativas como essa. É o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, ainda assim, não dá para a gente cruzar os braços, né? Ou pensar, olha, tá bom. Né? Os números apontam que não tá bom, são crescentes, né? Tem um trabalho, vai me faltar agora a memória de quem, né? Sebastião Elvésio, que apontou esse impacto desalocativo do processo de judicialização dentro do estado de Minas Gerais, onde, em função do aumento da dotação específica para a judicialização, isso começou a desfinanciar ou subfinanciar alguns programas, como o PROOSP, etc. Em outras palavras, se nós estamos falando de um sistema em organização, né, fazendo uma analogia, se me permitem, é como se eu começasse a arrumar meu quarto, tirando uma coisa de um lado, colocando para o outro, sem a menor lógica, né? Sem tentar sistematizar as coisas. Eu não vou terminar de arrumar nunca. Então, a gente tem que pensar muito a dose desse processo, né? Para que não gere um impacto desalocativo ou uma desorganização dentro do sistema. Não estou condenando com isso a judicialização. É óbvio que ela existe como uma resposta a falhas existentes dentro do sistema. O que cabe ao gestor, nesse caso, é tentar ser mais proativo, mais ágil, para tentar organizar mais rápido e reduzir essas falhas. Algumas falhas nós colocamos bem, ou algumas questões de judicialização,
surgem em função do forte processo de incorporação tecnológica, né? Quanto a isso, já foi debatido, a doutora Raquel colocou muito bem, é necessário que os gestores tenham uma dinâmica mais ágil de incorporação de novas tecnologias que são passíveis de ser incorporadas, não de todas, né? Como que eles podem fazer isso? Existe um conceito muito usado no privado da inteligência competitiva, né? Que é trabalhar em cima de dados para poder fazer mudanças. Por que o público, por exemplo, não pode pegar os dados de judicialização e rapidamente identificar essas diversas demandas individuais que se reiteram ou se repetem, elas são passíveis, provavelmente, de incorporação tecnológica. Então, cabe à gestão ser mais ágil também nesses processos. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que me chama muita atenção nesses processos de judicialização, é um problema da dinâmica de comunicação dentro do sistema, né? Ela é reflexo também de uma falha de comunicação que existe, da gestão para com o usuário, da gestão para com o judiciário, entre os diversos atores envolvidos. Eu cito como um exemplo disso um trabalho que eu orientei recentemente, onde a orientanda analisou as demandas judiciais de um município da região do Vale do Aço e percebeu que 20% das demandas de medicamentos para esse município eram de medicamentos de alto custo, que hoje estão sob responsabilidade de fornecimento do Estado, né? Então, ela batia na porta errada, encontrava um acesso teoricamente mais fácil, talvez, por causa da dinâmica burocrática do sistema, via judicialização, e uma vez que se encontra a resposta para isso, a tendência de isso perenizar é muito grande, né? Então, a gente tem que ser cuidadoso nisso. Se a gente fizer uma enquete hoje, perguntar para vários cidadãos dentro nas ruas, qual que é a porta de entrada do sistema? A gente é muito tecnocrático às vezes, né? Atenção básica, atenção primária. Não, falar para o cidadão, olha, vai no posto de saúde, vai na tua unidade básica mais perto, não espera ter uma dor para ir lá, vai lá e se cadastre, cria esse contato, né? Se uma equipe de saúde da família vai até a sua porta, receba bem, tenta criar essa relação com o sistema, porque o que acontece muitas vezes de dificuldade de acesso é isso, não existe uma relação criada entre o cidadão e o sistema. Da noite para o dia o cidadão